Olá, paz do Senhor, tudo bom com vocês? Vamos gravar hoje mais um vídeo, vamos falar de mais uma carta lá de Apocalipse, descrita pelo apóstolo João, que cada carta, cada igreja, ela tipifica um tipo de cristão, um tipo de crente. Vamos agora fazer uma oração, eu estou aqui com minha esposa Poliana, eu vou estar orando e em seguida vamos começar a leitura lá em Apocalipse, hoje falando da segunda igreja, a igreja de Esmirna. Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti a nossa vida, Senhor. Ó Deus soberano, único de Israel. Nós apresentamos a Ti esse momento em oração, esses minutos que aqui estaremos gravando esse vídeo. Que o Senhor possa, meu Deus, se manifestar de uma forma gloriosa, abrindo o nosso entendimento, dando discernimento, Senhor, e trazendo, meu Pai, a Tua direção, o Teu querer, a Tua vontade às nossas vidas, que a Tua palavra seja revelada, que o Teu Espírito Santo seja, Senhor, o guia do nosso ser, e que a Tua palavra possa nos trazer alimento, nos trazer forças, nos dar, Senhor, esclarecimento de acordo com a Tua santa vontade. Senhor, eu apresento a Ti a vida dessas pessoas que acompanham esses vídeos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu Te peço, visita cada uma agora, Senhor. Essa pessoa que ouve a nossa voz, que ela seja alcançada pelo Teu Espírito Santo, que ela seja alcançada pela Tua presença gloriosa. Senhor, se houver uma enfermidade física no corpo dela, em nome de Jesus, que ela seja curada, Senhor. A infecção desapareça, mediante, Senhor, o que o Senhor fez no Calvário por cada um de nós, onde está escrito em Tua palavra, que o Senhor já carregou todas as nossas dores e enfermidades. Nós cremos nessa promessa, então que essa promessa de vida, de saúde, se cumpra na vida dessa pessoa de acordo com o Teu querer e com a Tua santa vontade. Pai, que o Senhor possa entrar com provisão na casa dessa pessoa. Se houver alguém preso ao vício das drogas, em nome de Jesus, que o familiar seja liberto, que eles andem em novidade de vida. Nós apresentamos a Ti, Senhor, esse vídeo, que o Senhor possa nos trazer a Tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. E quero te pedir que o Senhor possa nos ajudar. Curta e compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Eu sei que tem gente que assiste o vídeo, ouve as mensagens e às vezes acaba esquecendo de se inscrever. Então nos ajude a propagar a palavra de Deus, se inscreva no canal, compartilhe no seu WhatsApp, no Instagram, no Facebook e acione as notificações. Estaremos gravando vídeo 3 vezes por semana para trazer a luz de Deus para a sua vida. Poliana? Vamos ler, né? Meditar. Cumprimenta o povo, Poliana. A paz do Repara Senhor. não, gente, ela fica nervosa. A paz do Senhor, que Deus abençoe cada um de vocês, né? Que essa palavra venha alcançar todos aqueles que estão famintos da palavra, né, de Deus, e que essa palavra ela possa libertar, curar, né? Acalentar, né, a nossa alma, o nosso espírito. Antes de nós lermos o Apocalipse, eu quero que a Poliana leia esse versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Examinai-vos a vós mesmos, para ver se realmente estáis na fé. Por que eu li esse versículo? Eu pedi para ler esse versículo. Porque você vai ouvir uma mensagem, que é uma mensagem de Deus. Você vai ouvir a palavra de Deus. E a própria palavra de Deus menciona, nos relata, que ela é como uma espada de 2 gumes, tão cortante ao ponto de dividir a alma do espírito e a junta da medula. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é a palavra de Deus que me constrange, que me mostra o meu pecado, que me traz esclarecimento de uma vida torta ou tortuosa que eu tenho vivenciado, de problemas que eu tenho passado, de como viver de acordo com a vontade de Deus, de como eu renunciar às minhas vontades, as vontades carnais, e praticar a vontade do Senhor Jesus. Então,
quando você ouve a mensagem, você tem que examinar a si mesmo. E não se encher de ego, pensando ou falando, fulano tinha que ouvir essa mensagem. Não, se você está ouvindo, é você que tem que ouvir. Você pode compartilhar, você pode falar para outra pessoa, ela será tão abençoada quanto você. Mas se você está ouvindo uma mensagem, creia que ela também serve para você. Então, examine a si mesmo. Aqui, como o apóstolo Paulo, inspirado pelo próprio Espírito Santo, ele fala, examinai-vos a vós mesmo. É eu que tenho que me autoanalisar. É eu que tenho que saber e sei de qual de fato é a intenção do meu coração em gravar esse vídeo, num dia que eu sou chamado para ministrar uma mensagem, no dia que eu oro por alguém. Qual que é a minha intenção? É de ser visto pelo homem? Se assim o for, eu vou prestar contas com Deus. Não, a minha vontade de fato é agradar a Deus. Então isso também eu de prestar conta com Deus. Então nós vamos ler sobre a igreja de Esmirna. Abre lá em Apocalipse, por favor, amor. Na igreja de Esmirna, vamos falar sobre a igreja de Esmirna, que é um texto bem rápido. O vídeo hoje será mais curto. Mas analise a si mesmo. Cada igreja da Ásia em que o Senhor Jesus ordenou o apóstolo Paulo a escrever, cada igreja representa ou tipifica um tipo de cristão. Um cristão, tem cristão fervoroso, tem cristão que é o pior de todos, está no estado de mormidão, está morno, que é pior do que o frio. Está no automático. Está no automático. Então, essas igrejas em que o apóstolo João escreve, tipifica cada tipo de cristão. Então, você tem que se autoanalisar. Independentemente se você tem um mês de convertido, quanto 50 anos. A volta do Senhor Jesus, ela nos pegará de surpresa. A Bíblia relata que ela virá como um ladrão. Que a gente nunca sabe quando o ladrão vem. É por isso que nós temos que estar prontos, em prontidão, em alerta. Temos que estar vigilantes para a vinda do Senhor. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas os que tens as coisas. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Esse tipo de cristão da igreja de Esmirna, ele vai totalmente contra, esse crente, ele vai totalmente contra o que as igrejas, não sei se eu posso falar aqui na grande maioria, ou posso falar, pregam somente vitória. A vida do crente, do seguidor de Jesus, é batalha, é calúnia, é perseguição, é espinho na carne, como o apóstolo Paulo relata. Mas tem a aprovação de Deus. Isso não quer dizer, e nem estou dizendo, que a vida do crente é só de sofrimento e mazelas. Não. Nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que é justo juiz, um Deus que, como diz lá em Salmo 89, que o fundamento do trono dele é justiça e juízo. Temos um Deus justo, único e verdadeiro, que julga com justiça a nossa causa. Mas eu tenho que estar vestido do entendimento de que, por causa do nome de Jesus, eu terei mais aflições do que prazeres. Isso é um fato. Eu estou falando prazeres desse mundo e não do prazer com Cristo, porque o nosso prazer e o gozo na alma com Cristo, ele é eterno. Independentemente de qualquer situação que estejamos passando, a gente passa. Eu não estou aqui pregando ou arrotando santidade. Eu e Poliana passamos por momentos difíceis, passamos por momentos em que ficamos bravos um com o outro. Isso é normal. É normal.
A gente não pode tirar o olhar, o foco de Jesus. Porque mesmo que em volta de nós esteja uma tempestade atribulada, dentro de nós tem a paz de espírito. É algo que Jesus nos proporciona. Isso. E ele deixou, né, o Espírito Santo para nos consolar, para nos dar força. Porque, assim, tribulações, né, como o Denis falou, a gente sempre vai ter. Em tudo que formos fazer, sempre vai ter dificuldade. Eu falo que nas mínimas coisas, qualquer um vai lá e quer imprimir uma folha. Todo mundo vai lá e imprime normal, mas quando a gente vai só imprimir, já é uma guerra. Tudo é tudo contra a gente, né? Exato. Parece que tudo quer dar errado. Mas a gente não pode desistir, a gente não pode tirar os olhos do Senhor. Porque por mais que seja a luta, por mais que às vezes não tem nenhuma saída, mas Deus, se Ele tiver que abrir o mar para poder passar, Ele vai abrir. Se tiver que ter uma parede, não tem porta, não tem janela, Deus abre. Então, é igual Ele fala assim, não desista, né? Que Ele é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Porque não existe recompensa maior do que a nossa salvação. Exato. De um dia, né, de estar com o Senhor Jesus, né? De estar ali debaixo do reinado dele. Apesar que hoje, por mais que nós vivemos no mundo, mas quando nós aceitamos o Senhor Jesus, aceitamos a sua palavra, né? Obedecemos ali, a gente já está sobre o reino dele, né? Porque ele é o nosso Senhor. Amém. E ele falou que aqui a gente não ia ter guerra, né? Ele estava dando a espada pra gente. Mas se ele venceu o mundo, nós vamos vencer também. Então, a gente não pode desanimar, só olhar para o problema, porque assim, quando a gente olha só para o problema, porque Satanás, ele faz você enxergar certinho o que vai acontecer. Certinho a sua derrota, né? O nosso fracasso. Mas Deus, na palavra dele, ele fala que nós temos que viver pela fé. E a fé, ela é a certeza daquilo que você espera e convicção daquilo que você não vê. Amém. Né? Então, essa tribulação, vamos passar por tribulação. E tem muitos cristãos hoje que eles estão perdendo a vida pelo nome do Senhor Jesus. E são muitos. Mas ainda assim eles são vitoriosos, porque eles receberão ainda a coroa assim não, eles são verdadeiros vitoriosos. Que eles receberão a coroa da vida. Amém. Né? Então vamos lá essa meditação. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, ou seja, ao pastor, ao dirigente da congregação, ao responsável dessas vidas. Essas coisas diz o primeiro e o último, ou seja, ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Deus, ele não foi criado, ele simplesmente é. Essas coisas diz o primeiro e o último, ou seja, com convicção, é o Senhor que está falando. Aquele que esteve morto, que deu a vida, que como diz o profeta Isaías, que ele carregou sobre si, na sua morte, todas as nossas dores e enfermidades, todos os nossos flagelos estavam sobre ele. Ele esteve morto, mas tornou a viver. Aleluia. E eu creio nisso. Nós cremos que o nosso Senhor e Salvador esteve morto, porém, ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E pode, por ele ter vencido, Poliana, ele pode nos proporcionar, nos ofertar gratuitamente a salvação, a vida. E no versículo 9, diz assim, olha a afirmação que ele traz. Conheço a tua tribulação, crente. Lembra do que o apóstolo Paulo fala, que eu tenho que analisar a mim mesmo? Veja se a sua vida se enquadra a essa igreja. Conheça a tua tribulação. Você, de repente, tem passado tanta tribulação, até dentro do seu ministério. É perseguição de pastor, de obreiro, de esposa de pastor, de líder de jovem, de evangelista, de presbítero, diácono, das irmãs do ciclo de oração, pessoas que te interpretam mal, pessoas que te julgam errado, erroneamente. Então, se você se encaixa de fato, e você sabe se você se encaixa a essa igreja, o Senhor fala, conheço a tua tribulação, a tua pobreza.
Quando aqui nessa passagem está falando de pobreza, não é de pobreza material, não. Ou pode sim também ser pobreza de bens, ou daquela pessoa que muitas das vezes é visto como um coitadinho na igreja, como alguém limitado, como alguém que não tem condições. Ah, mas vai dar a oportunidade para o irmão pregar? Coitadinho do irmão, não sabe nem se expressar. Importante é você entender que nem a boa dicção, a boa eloquência que nos aproxima de Deus. É um coração contrito, um coração sincero, sedento, humilde, querendo a pessoa do Espírito Santo. E aqui também é quando fala, conheço a tua tribulação. Esse conheço é o que me chama a atenção. Que na tribulação, às vezes, nós sentimos que estamos sozinhos. Exato. Né? Não temos saída. Às vezes não, na maioria das vezes, praticamente, a gente, né? o nosso sentimento humano é de que estamos sozinhos e o Senhor nos deixou sozinhos nesse mar agitado. E esse conheço, eu sinto como aproximação de Jesus, né? De ele Deus, lembrando ele que mesmo no momento difícil... Que você, falando assim, eu não estou longe. Eu estou perto, eu estou vendo, eu estou acompanhando a sua tribulação, sim, né? E às vezes um pensamento que a gente fala assim, gente, mas eu oro, mas parece que a minha oração bate no teto e volta. Jesus não está ouvindo a minha oração. Então esse conheço, ele é como se ele trazesse a gente para perto dele, falando assim, olha, eu tô perto. E fazer-nos lembrar, né, que mesmo diante das adversidades, ele está conosco. Sempre. Ou seja, ele fala, conheça a tua tribulação, a tua pobreza. Aí o interessante é que aqui que o escritor ele abre um parênteses. Conheça a tua pobreza, abre parênteses, mas tu és rico. Conheça a tua pobreza, abre parênteses, mas tu és rico, e fecha parênteses. Glórias a Deus por isso. O Senhor conhece a nossa tribulação, que as pessoas nos julgam como um pobre coitado, mas ele fala, você é rico, porque você tem a pessoa do meu Espírito Santo, porque você é uma pessoa que se importa em me agradar, você é uma pessoa que se importa em fazer tão somente o meu querer quanto a minha vontade. Quem se importa em agradar ao Senhor, essa pessoa é rica. Essa pessoa pode ser mal julgada, mal interpretada, mas ela é rica aos olhos do Senhor Deus. Ela é rica. Mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos, olha só, se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eu conheço a blasfêmia contra ti, contra você, meu servo, minha serva. Eu conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, daqueles que a si mesmos se declaram pastores, se declaram grandes homens ou grandes mulheres de Deus, e não são, como diz aqui na Sagrada Escritura, sendo antes sinagoga de Satanás. E tem muitas pessoas na igreja, nas denominações, sendo sinagoga de Satanás. Pessoas que amam a fofoca, amam o disse-me-disse, amam apontar o erro do irmão, da irmã. Não é que amam, eles adoram, chega a se tornar uma idolatria. Pessoas fofoqueiras, usadas pelo diabo. Pessoas que não têm uma palavra de conforto, só tem pedra nas mãos. Então, irmão, você que está passando por tribulação, você que é sincero com Deus, sincero na sua fé, o Senhor conhece aqueles que perseguem contra você, que têm perseguido você, que se declaram grandes homens ou mulheres de Deus, mas na verdade o Senhor Jesus fala que são sinagogas de Satanás. Fique em paz. Pode falar, quer falar alguma coisa? Igual ele fala, né? Tem as pessoas que elas são muito religiosas. Exato. Que a religião, ela escraviza a pessoa. Exato. E Deus, a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor é tão prático, é tão leve. As coisas de Deus, ela é leve. Tomai sobre vós o meu fardo, porque o meu fardo é suave. E aí, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a religiosidade, né, às vezes, ela sufoca. Ela, ao invés de a pessoa ela se sentir leve, ela sente cada vez mais pesada. Exato. Né? E
E após isso, o Senhor Jesus, ele dá um alerta para você, crente, para você, meu irmão, minha irmã, que quer servi-lo com integridade, com inteireza de coração. Ele fala no verso 10, não temas, ou seja, não tenha medo, as coisas que tens de sofrer. Vou dar uma paradinha aqui e eu vou falar o seguinte, nós estamos passando por um momento de nossa vida que eu tenho orado falando, Senhor, se realmente for para eu passar, para nós passarmos por isso, nos ajuda, porque dói. Não vou falar abertamente o que estamos passando, estamos na fé, graças a Deus, mas momentos difíceis que estamos passando. E olha, e se estamos passando, eu creio que é da vontade de Deus. E mesmo na dor, eu creio no que o apóstolo Paulo diz, em tudo dai graças. E nós estamos ali glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Então ele fala, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. Olha só, o diabo, o Senhor vai permitir isso, bem como aconteceu com Jó. Eis que o diabo, quando fala diabo, não quer dizer que vai aparecer um espírito vermelhinho com 2 chifrinhos e um tridente na mão, não. São situações no dia a dia. Situações que o diabo vai usar. Está para lançar algum vós na prisão. Na prisão, algum dentre vós, para ser posto à prova. Para provar a sua própria fé para você mesmo. Isso não quer dizer que Deus quer te provar para ele ver qual que vai ser a sua reação. Porque Deus, ele é onisciente. Ele já sabe de todas as coisas. É para mostrar para você mesmo. Então, quando a aprovação vier, torne-se um aprovado para si mesmo, para glorificar o nome de Jesus. E tereis tribulação de 10 dias. Isso não quer dizer que vai ser 10 dias, é um período. É um período. Quando a Bíblia fala de dias, não é algo exato. Bem como 70 vezes 7 não é uma somatória exata, é um exemplo. Então, quando a Bíblia fala aqui de tribulação de 10 dias, está fazendo uma alusão a um tempo. E não sabemos ao certo quanto tempo será. Mas aqui ele afirma, tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Aleluia. É o que temos que ser. Até a morte. Olha, tudo está vindo contra nós. Eu sei que é dolorido. E é fácil, com a boca, nós tentarmos expressar isso. Mas nós vivenciarmos no dia a dia, é complicado. Mas ele fala, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Você sabe que a coroa, ela simboliza, ela tipifica a salvação. Irmão, ser fiel até a morte. Sejamos fiel até a morte. Que o Senhor, promessa dele, vai nos dar a coroa da vida. Aleluia. Estaremos perpetuamente junto daquele que reina para todos sempre, e estaremos gritando santo, cantando, santo, 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 santo és tu, Senhor dos exércitos. E o versículo 11, olha, quem tem ouvidos, quem é sensível à minha voz, quem é sensível à minha presença, quem é sensível ao meu falar, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, essas escritas às igrejas da Ásia, ela é um alerta para a igreja do Senhor. Independente se é batista, se é assembleiano, se é metodista, se é universal, se é quadrangular, se é Deus e amor, não interessa. É um alerta do Senhor Jesus para a igreja dele. O que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não é apenas aquele que lutou e desistiu. Não é o que lutou e chegou quase na vitória. Não. O vencedor. De nenhum modo. De forma alguma. Ou seja, não tem como acontecer. De nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Porque a primeira morte todos nós iremos passar. A não ser que o Senhor venha antes de nós deitarmos o pó dessa terra. Mas a primeira morte, tudo indica que nós iremos passar. Agora a segunda morte não há de nos alcançar. E isso é a promessa dele. O vencedor de nenhum modo
de forma alguma, não tem como acontecer, sofrerá dano da segunda morte. Amém? 25 minutos de vídeo. Meus irmãos, na próxima semana, na próxima quarta-feira, vamos gravar e falar sobre a igreja em Pérgamo, certo? Então, sábado agora eu estarei gravando outro vídeo, segunda-feira também, e na outra quarta-feira, juntamente com a Poliana aqui, estaremos falando sobre a igreja em Pérgamo. Poliana, quer agradecer? Agradecer, né, a Deus pela força, pelo privilégio, né? pelo privilégio, por estarmos em uma de nação, estarmos aqui. uma nação que é livre para podermos falar do reino de Verdade. Deus, que tem país que não permite isso aqui, ó. Isso aqui para nós, gente, você entende do privilégio que você tem de se alimentar da palavra, e nós podemos falar também. Ter a Bíblia, né? Termos a Bíblia. Termos acesso à Bíblia, de poder orar, de meditar na palavra, né? Então, assim, e muitos países hoje não podem, né? Tem que estar... É igual um depoimento que nós estávamos assistindo. Eles tinham a Bíblia, né? Uma pessoa só que tinha a Bíblia. E o pessoal tava no país Só não existia podia, uma Bíblia nesse local nesse e tiveram que tirar as páginas, espalhar para as pessoas, para os crentes daquele país, que só era uma Bíblia, porque se as autoridades encontrassem aquela única Bíblia com uma pessoa, queimava. Então, guardando as páginas para as pessoas, ficava mais difícil. Mais fácil para eles, E mais né? fácil para os cristãos. E nós, quantas pessoas não tem 5, 4, 10 Bíblias em casa, né? Então, assim, é um privilégio. Então, eu também quero agradecer e mais uma vez te pedir, nos ajuda, curta e compartilhe o vídeo. E próximo sábado estaremos gravando o vídeo novamente, tá bom? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.